Jesus. Glória a Deus, o apóstolo Sérgio vai apresentar nosso irmão Gabriel Arcanjo. Em nome de Jesus. Aleluia. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Amém? Eu creio nesse mistério. Vamos orar pelo nosso diácono Gabriel Arcanjo, que vai ministrar a palavra de Deus na noite deste dia. Amém? Deus com certeza vai usar o servo do Senhor para nos deixar uma palavra do coração de Deus para o nosso eleito espiritual. Senhor, meu Deus e Pai, que está nos mais altos céus, ó Deus querido e amado, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, queremos te agradecer por tudo que foi até agora processado neste santo altar. Agora, meu Deus, é a hora, é o momento oportuno, aonde, meu Pai, será ministrada a tua palavra, e na incumbência, como sendo imolado como um cordeiro indo para ser imolado ao teu filho, nosso diácono Gabriel Arcanjo. Seja com ele, meu Deus, no abrir e fechar a sua boca, e use-o de uma forma especial e explícita para a tua igreja na noite deste dia e para os ouvintes da tua palavra. Pois assim, na noite deste dia, eu aqui, o apóstolo Sérgio Ferreira, ora com a tua amada igreja, e assim já lhe agradece no nome de Jesus. Quem crê diz amém. 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 Vamos ouvir nosso Gabriel Arcanjo. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Vamos ler a palavra aqui. Se encontra no livro de Deuteronômio, Glória a Deus. É bom. capítulo 7, versículo 9. Eita, é bom. Livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Que está escrito: portanto, saiba que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Glória a Deus. Igreja, a Bíblia diz que Deus guarda a aliança por 1000 gerações. E sobre esta palavra, Deus veio tocar no meu coração para lembrar de uma aliança que Davi fez com Jonatas. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nós vamos vermos a palavra do Senhor, nós vamos encontrar lá no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos encontrar a palavra falando. Livro de Samuel, capítulo 9, versículo 1, está escrito: um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pediram que viesse falar com Davi. E o rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use a bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ombro os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu:
Ele está na casa de Maquim, filho de Amiel, em Lo-debar. Nós sabemos que na palavra de Deus, Mefibosete, ele era filho de Jonatas, e filho de Jonatas era filho do rei Saul. Ou seja, Mefibosete, ele era neto do rei Saul. E quando o povo de Israel, que o rei Saul governava, que ficaram sabendo da morte de Jonatas e do rei Saul, o pessoal fugiram para outra cidade. E com isso, Mefibosete, ele tinha sua ama. E a sua ama, no momento de, vamos dizer assim, de medo, no momento de fugir, ela pegou Mefibosete, filho de Jonatas, neto do rei Saul, e quando foi correr com ele, acabou caindo, e com isso ele ficou aleijado de ambos os pés. E com isto ele foi levado para a cidade de Lo-debar. Em hebraico, Lo-debar significa onde não há pasto, ou como muitos conhecem, um lugar de esquecimento. Lo-debar era uma terra árida, era uma terra de isolamento e vergonha, e levaram Mefibosete, filho de Jonatas, neto de rei Saul, para este local, um local de esquecimento. Mas nós não estamos esquecidos na presença de nosso Deus, muito mais como nós temos uma aliança, como ele tinha com o rei Davi. Então o rei Davi perguntou: existe alguém ainda na casa de Saul? Então Ziba respondeu: existe sim, e está em Lo-debar, e é aleijado de ambos os pés. Muitas vezes, quando alguém pergunta sobre nós, vamos apontar logo os nossos defeitos. Quando a pessoa é uma pessoa alcoólatra, fala: ele está ali, aquela pessoa que vive no mundo do álcool. Então a mesma coisa fizeram com o filho de Jonatas, neto de Mefibosete. Quando perguntou por ele, falou logo o seu defeito, que ele era aleijado de ambos os pés. Mas o rei Davi, ele não queria saber o defeito, ele não queria saber o que ele era, ele apenas queria saber que ele era filho de Jonatas, seu grande amigo, o neto de rei Saul, ao qual ele tinha feito uma aliança. E se nós formos mais a fundo da palavra, nós vemos que no versículo 5 está escrito: então o rei Davi mandou trazê-lo de Lo-debar, da casa de Maquim, filho de Amiel. Porque o rei Davi, ele tinha uma aliança com Jonatas. E nós vamos da palavra de Deus, nós veremos que o rei Davi não procurou Mefibosete porque ele era forte, útil ou porque tinha feito algo, mas ele perguntou porque ele tinha uma aliança com Jonatas. E se nós formos mais a fundo da palavra, nós veremos que esta aliança com Jonatas foi uma aliança muito forte. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 18, nós iremos encontrar que quando o rei Davi derrotou o gigante Golias, Jonatas o amou como a sua própria alma. E se nós, para nós aprofundarmos mais isto, nós vamos no livro de 1 Samuel, capítulo 18, que está escrito: depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, numa profunda amizade, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. E se nós formos a fundo por causa desta aliança que o rei Davi, ele foi aprofundar, mas o rei Davi, junto que na época ele não era rei, era apenas um soldado do rei Saul, ele não fez apenas esta aliança. Se nós formos mais a fundo da palavra de Deus, nós vamos encontrar que esta aliança foi estabelecida 3 vezes. A primeira vez, quando Jonatas conheceu Davi, quando ele derrotou o gigante Golias. E nós formos mais a fundo na palavra, nós veremos que tiveram mais outras alianças. Se nós formos mais a fundo da palavra de Deus, nós vamos encontrar lá no livro de 1 Samuel, capítulo 20, que foi
foi quando o rei Davi estava, que na época não era rei, estava fugindo de Jonatas. E se nós formos aqui, nós iremos ver na palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel, capítulo 12, versículo de número 12 ao 17, que nós encontramos. Jonatas disse a Davi: o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha, amanhã ou depois da manhã, e estas horas sondarei meu pai. Se houver algo favorável a Davi, eu lhe mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer mal a você, que o Senhor faça com Jonatas o que bem quiser. Se eu não avisar disso e não deixar-o embora, para que você siga em paz, e que o Senhor esteja com você, como tem estado meu pai. E se eu ainda viver, use para comigo, para a bondade do Senhor, para que eu não morra, nem tampouco jamais afaste da minha casa a sua bondade, nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Esta aqui foi uma das alianças que se nós formos a fundo, ela foi, bem dizer, ao pé da letra daquilo que eu acabei lendo no começo desta palavra, que não faça a minha casa a sua bondade. Se nós formos um pouco a fundo por esta palavra, Jonatas, ele meio que estava entendendo o que iria acontecer. Então ele saberia que o Davi, ele iria governar. Então por isso ele fez mais esta aliança com Davi, que na época ele ainda não era rei, mas era apenas um soldado do rei Saul e estava fugitivo. Mas ele fala: não cortes nunca da minha casa a tua beneficência, nem ainda quando o Senhor desarraiar da terra a cada um dos inimigos de Davi. E se nós formos mais a fundo, nós vemos que ele se encontra mais uma vez. A última vez que os dois amigos eles se vê pessoalmente acontece lá no deserto de Zif. Enquanto Davi ele estava fugindo de Saul, Jonatas ele vai até lá bem secretamente para encorajar Davi a renovarem mais uma aliança diante de Deus. E lá está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 23, versículo 16, que está escrito: então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Horesa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Jonatas disse: não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Então, se nós formos a fundo desta palavra, nós vamos restabelecer aquilo que Jonatas tinha falado com Davi, que ele não falta a benevolência da sua casa. E se nós formos aqui, nós vemos que ele confirma em que o rei, que Davi, que na época era um soldado, será o rei de Israel, e ele será o segundo. Imagina, irmãos, essa situação, sendo que ele era um príncipe, filho do rei Saul, por lei, ele que deveria ser o herdeiro legítimo para tomar o trono. E ele fala isso para uma pessoa que não tinha nada a ver com o sangue real. Então ele já tinha noção do que o rei Davi, que na época não era rei, era apenas um soldado, ele iria ser rei de todo Israel, e ele iria ficar abaixo dele. Mas se nós formos mais a fundo na nossa palavra que nós lemos no livro de 2 Samuel, capítulo 9, nós veremos que o rei Davi, nessa época ele já era rei, ele fala: então, quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando com o rosto em terra, Davi disse: Mefibosete, e ele respondeu: aqui estou às suas ordens. Imagina a situação de Mefibosete, depois de muito tempo abandonado pela sua família, e naquela época, quando uma pessoa dominava a nova terra, que eles acabavam matando todos os reis,
era bem dizer como se fosse uma lei ele matar todos os descendentes daquele reinado. Então imagina Mefibosete estava em um canto e do nada chega uma mensagem para ele dizendo que o rei o chama. Imagina o que ele deve ter pensado: meu Deus, será que vão me matar? Mas por causa de uma aliança ele não foi morto, porque quando Deus faz uma aliança com nós, não há nada que aconteça. Então se nós formos mais a fundo, por isso que o rei Davi fala isso para Mefibosete. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este teu servo, para que o meu senhor tenha olhado para o cão morto como eu? Mefibosete ele estava já com a mente, bem dizer, de um escravo, apesar de depois de muitos anos de isolamento, de rejeição, sendo humilhado. Vocês não acham que naquele tempo muitos falavam: rapaz, tu é Mefibosete, neto de rei Saul, e tu estás num lugar desse abandonado? Então Mefibosete ele já estava, bem dizer, com sua aparência já desanimado. Então por isso que ele chega e fala: tu olhas para o cão morto como eu? Porque muitos anos de isolamento e rejeição deixam as pessoas com cabisbaixo. Destruíram a outra imagem de Mefibosete. Ele se via como o pior dos animais. Mas se nós formos a fundo, o rei Davi o honra. Então quando Deus nos vamos encontrar, ele vai nos honrar. Apesar da humilhação que te fizeram, apesar do que fizeram contra a tua vida, se falaram mal, o que falaram, mas quando Deus tem um encontro com você, você vai sair daquela sua vida de miséria e Deus vai lhe transformar uma nova vida e vai lhe responder tudo aquilo que foi retirado, como fizeram com os filhos de Jonatas. E se nós formos mais a fundo, nós veremos que o trauma, muitas vezes, nós fazemos esquecer que nós somos filhos do rei. Nos convence que nós apenas somos cães mortos, mas a graça de Deus, quando nós estamos na graça de Deus, ela reconstrói a nossa identidade. Davi, ele quando encontra com Mefibosete, ele não responde ele com o surdo que Mefibosete faz a si mesmo. Davi apenas lhe dá ordem de restituição. Então nós veremos que então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos contivirão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer refeições à mesa de Davi, como um dos filhos de Deus. É esta a honra que Deus tem para nossas vidas. Nós veremos que Mefibosete estava num local esquecido, rejeitado por muitos e por outros, mas quando o rei mandou chamar, ele ficou assentado à mesa do rei, como um dos filhos do rei. E é assim que Deus faz nas nossas vidas. A gente está humilhado, a gente está rejeitado, mas no momento que Deus nos resgata daquele local distante, daquele local de Lodebar, ele faz um milagre na nossa vida e nós vamos assentar na mesa do rei. E aqui nesta mensagem, quando o rei Davi fala que ele assentará sobre a mesa do rei, nós vemos que a mesa do rei, ela sempre é alta. Então no momento que ele sentava à mesa do rei, quando a pessoa ia olhar de longe, não via que ele era amo os pés. Para nós vermos como Deus faz a coisa na nossa vida, ele faz o perfeito. Mefibosete, o maior defeito que todos apontavam para ele, é que ele era amo os pés. Mas quando ele se assentava à mesa, a toalha real que cobria os seus pés igualava a todos ali. Ou seja, ali naquela mesa, ele não era um coxo que veio de Lodebar, ele era um convidado do
Deus faz nas nossas vidas. Nós não veremos apenas assim uma pessoa esquecida. Deus nos dá a honra que nós deveremos ser. Ele virou um convidado do rei. E assim a palavra de Deus faz. E se nós formos mais a fundo, nós veremos no versículo 12. Mefibosete, ele teve um filho pequeno. E todos que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Então quando ele saiu de lá, quando ele veio para a cidade, ele não virou uma pessoa comum. Ele teve servos para honrar a ele. Então assim Deus faz na nossa vida. Deus vai nos honrar, não vai nos deixar. Está pensando que Deus tirou você de um local para outro e vai deixar você abandonado, esquecido? Mas não. Deus vai lhe dar a honra que você merece, a honra que Deus planejou para você. Porque quando tem uma aliança, Ele vai cumprir. Pode demorar séculos, anos, mas Deus ele vai cumprir. Porque o que Deus faz, Ele é fiel para cumprir. Está escrito na Bíblia que Ele não é filho do homem para que se arrependa. Então aquilo que Ele tem na sua vida, você pode até chegar num local, muitas pessoas saem de um canto e vai para outro e falam: meu Deus, será que eu era para vir para este local mesmo? Eu estou neste local há tanto tempo e nada tem acontecido na minha vida. Tudo está do mesmo jeito, as coisas começaram a desandar, mas Deus ele tem uma aliança com você. E quando Deus tem uma aliança, não há nada que empata a aliança que Deus tem para a sua vida. Nós vemos que Mefibosete estava esquecido de uma terra de Lodebar, mas ele tinha uma aliança, e quando a aliança sobreveio a ele, ele honrou, e Deus deu a ele todas as honras que ele tem. Então esta é a palavra que eu tenho para entregar para vocês. Se você está pensando que Deus esqueceu de você, Ele não esqueceu. Ele está apenas deixando você no processo de Lodebar, para ver se você irá aguentar as humilhações, a tempestade. Mefibosete ele aguentou tudo isso, e nós vemos que ele já estava um pouco desabilitado, ele já estava com a sua imagem já caída. Ele pensava, muitos chegavam e falavam: tu és um anjo aleijado de ambos pés, não serve para nada. Aí quando Deus chega no local, você que é inútil, Deus lhe transforma em útil, porque Deus não vê a aparência. Deus não vê a aparência, Ele vê o coração. Se nós formos a fundo na palavra também, não fugindo do assunto, mas aproveitando o parêntese, quando o profeta foi lá na casa de Davi, na casa do pai de Davi, lá tinham os irmãos de Davi, muitos eram altos, formosos e fortes, e tinha Davi que estava lá apacentando as ovelhas do seu pai. Era uma pessoa baixinha, magrinha, mas Deus, quando chegou lá, o profeta olhou para um, olhou para outro, e olhou e falou: não é este. Onde é que está mais o outro teu filho? Então fala: ele está apacentando as ovelhas. Então neste momento o profeta falou: chama ele. E quando chegou lá o rei Davi, naquele momento ele foi ungido a rei de Israel. Mas Davi não tinha aparência de rei, ele era uma pessoa baixa, magrinha, como muitos falam, fraquinho, enquanto os irmãos dele eram fortes, tinham estatura. Mas Deus ele não olha a sua aparência, Ele olha aquilo que tem no seu coração. Muita gente costuma olhar o nosso exterior, mas Deus ele olha o nosso interior, Ele olha o nosso coração, Ele olha a nossa mente, Ele olha tudo que está disposto. Então foi a mesma coisa com Mefibosete. Muitos olhavam o exterior dele, o passado dele, olhava a deficiência dele, mas Deus e o rei Davi não olhou isso. O rei Davi tinha uma aliança, e ele fez cumprir a aliança com o filho de Jonatas, e Deus tinha uma aliança e fez ele afeitar sobre a mesa do rei. E com esta palavra aqui eu agradeço a minha rica oportunidade no nome de Jesus. Então fique com esta palavra para você.
Se você está pensando que Deus esqueceu de você, pense na mesma pessoa desse rapaz, Mefibosete. Ele estava esquecido, estava em uma cidade gigante, esquecida por todos, mas o rei o mandou chamar. Vamos simbolizar que o rei que o mandou chamar naquela época seja o nosso Deus. Então espere a mensagem de Deus, porque quando Deus lhe chamar, você tem que estar fiel para cumprir. E da ligação que você está, você vai sair e vai ser honrado com dupla honra. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.